Olá, meus queridos! Hoje eu teria uma lista difícil de se fazer. Vou falar sobre os melhores jogos de todos os tempos. Vou listar aqui os jogos que me influenciaram e que eu quero compartilhar com vocês a minha opinião e por que eles são tão importantes assim. Quando o jogo for uma série, eu vou colocar na lista como a série inteira. Vale como a série inteira. Obviamente que tem jogos melhores e piores dentro de uma série, mas eu vou generalizar e colocar naquela posição como uma série. Final Fantasy. Apesar de nem todos os episódios serem tão bons, a série evolui numa forma de contar histórias de maneira que a gente se preocupa com os personagens. Eles são vivos, realistas, dentro daquele universo que se propõe. A gente tem que citar sempre o Final Fantasy VII, né, que é o queridinho, mas eu gostei muito também dos outros. Eu gostei muito do Final Fantasy VIII, que o pessoal não gosta. Eu joguei o primeiro Final Fantasy no Nintendo 8 bits. Naquela época a história era bem primária, bem simples, né? Inclusive uma menção honrosa aqui pro Phantasy Star, do console da concorrência na época, da SEGA, que contou a história do primeiro jogo de uma maneira muito mais complexa que o primeiro Final Fantasy. Só que aí depois ela foi perdendo os eixos, né, e a série meio que acabou e o Final Fantasy foi ganhando força, ganhando impacto, ganhando consistência nas histórias, da forma de narrativa. Vale a pena você jogar, e alguns envelheceram mal, como por exemplo o próprio Final Fantasy VII, que hoje em dia é injogável. Teremos um remake aí que vai resolver o problema. Final Fantasy X também é imperdível, é muito bom, apesar desses jogos terem um problema de grinding, né, que você tem que ficar lá numa missão repetitiva para fazer seu personagem subir de nível. Dizem até que é trabalhar de graça, né? Você jogar Final Fantasy é trabalhar de graça, porque você fica lá numa tarefa repetitiva, né, para fazer seu personagem subir de nível para conseguir progredir na história. Mas tirando esse problema, vale a pena. A forma de se contar a história, a forma de se evoluir naquele universo futurista, mas retrô ao mesmo tempo, vale a pena. Recomendado. Deus Ex. Jogo de ação-aventura criado pelo Warren Spector. É um jogo incrível envolvendo cultura cyberpunk e na época revolucionou pela forma de você atingir seu objetivo. Ele permite que você atinja um objetivo de N maneiras diferentes. Então isso foi revolucionário na época e até hoje são poucos jogos que fazem isso. E Deus Ex é uma série que continuou, a franquia continuou e a trilha sonora também era incrível, incrível. O primeiro pra mim foi muito impactante, o segundo foi ok e depois a série manteve um nível de qualidade muito boa, mas o primeiro, pra mim, na época que foi lançado, realmente me chocou, porque nunca ninguém tinha feito um jogo assim, de você solucionar um problema de várias maneiras e você escolhe a maneira que você prefere. Então, isso foi incrível. Star Wars Knights of Old Republic 1 e 2. Esse RPG de ação desenvolvido pela BioWare, o primeiro e o segundo pela Obsidian, revolucionou. Inclusive ele serviu como base para o conceito de Mass Effect. Ele conta um universo próprio dentro de uma franquia que a gente já conhece muito bem, mas ele mostra personagens carismáticos e explora um outro período dentro de Star Wars, um período que a gente não conhece, então isso foi até mais fascinante ainda. E o jogo tem uma riqueza de detalhes, uma história tão completa, tão cativante, que você não consegue parar de jogar. Aquela ideia de você recrutar um grupo e explorar outros planetas, você realmente tem a sensação que está explorando outros planetas mesmo, né? E a história é muito boa, com plot twist que eu não vou entregar aqui, mas é muito boa, vale a pena. Inclusive ficou um apelo aqui pra Disney, né? Produza um filme de Knights of the Old Republic, ia ser incrível. Inclusive depois fizeram um MMO que eu não joguei, eu não gosto de MMO, eu gosto de jogo com história, então eu não joguei o MMO, não sei dizer nem se é bom ou ruim, mas o que me interessa são os dois single players do Knights of the Old Republic, que são incríveis e vale a pena ser jogado. Não sei se hoje em dia ele teria o mesmo impacto, né? Se você jogar hoje, não sei se ele teria o mesmo impacto, porque tudo que ele criou foi replicado depois em Mass Effect, né? Então você vai falar, Mass Effect já fez isso. Não, na verdade quem fez foi o Knights of the Old Republic. Esse daqui que eu vou colocar na lista, muita gente vai me xingar, hein? Mas eu tenho que colocar, merece pela inovação que ele causou. Little Big Planet. Esse singelo jogo de plataforma com bonequinhos de pano, o primeiro exclusivo para PlayStation 3, ele revolucionou criando o conceito de jogo infinito. Mas é um jogo infinito com fases. Você que gosta de fase, gosta de sempre ser surpreendido por alguma coisa, o Little Big Planet conseguiu criar isso, porque os próprios usuários podem criar fases novas, fases completamente diferentes e inovadoras e com conceitos completamente diferentes. Então é um jogo virtualmente infinito, que você pode jogar os jogos das outras pessoas. Teoricamente você nunca mais precisaria de um outro jogo de plataforma, né? Eu só não coloco ele numa posição acima
porque ele tem problemas de gameplay. O gameplay dele ele é um pouquinho truncado, a mecânica do jogo, o pulo do personagem não é perfeito. Então por isso que ele não está numa posição maior. Mas pela inovação, pelo gráfico, eu acho lindo o gráfico dele. É um gráfico fofo e ao mesmo tempo realista, então eu acho muito bonitinho. E você pode criar o que você quiser por esse conceito, por ele ser o primeiro a ter feito isso de uma maneira tão bem feita e tão bem aplicada, ele merece estar na nossa lista. Half-Life 1 e 2 e depois os episódios de Half-Life 1 e 2. O primeiro jogo revolucionou na época. Ele trouxe história nos jogos de tiro descerebrados. Os jogos de tiro de FPS, basicamente, era você atirando e só. Você atirava em tudo que se mexia. E o Half-Life criou esse conceito de história. Ele criou uma narrativa dentro desses jogos. E na época isso foi revolucionário. Hoje em dia todos fazem isso, né? 100% dos jogos. Mas, pelo que representou o Half-Life 1, ele merece estar nessa lista. E o segundo conseguiu elevar isso ao quadrado. O segundo conseguiu ampliar esse universo complexo com gráficos melhores na época, que inclusive hoje em dia também são jogáveis, tá? O primeiro é meio difícil de ser jogado, tá? Por causa dos gráficos, eu acho que ele envelheceu muito mal. Tanto é que existe um remake dele que chama Black Mesa. Procurem pelo remake, que é o mesmo jogo, só que com gráficos melhorados. Não são também espetaculares os gráficos, mas pelo menos você consegue jogar. E teve os episódios, né? Que o episódio 1 e 2, depois teve um cliffhanger no final do episódio 2, que nunca mais veremos o que vai acontecer. A Valve ganha muito dinheiro com o Steam, então eles não vão mais fazer o Half-Life, nunca mais teremos nenhum Half-Life, provavelmente. Espero um dia estar errado e esse vídeo ficar desatualizado, mas eu acho que não, infelizmente não. Eu acho que eles nunca vão fazer o Half-Life 3. E chega a ser criminoso o cliffhanger que eles fazem no final do Half-Life episódio 2, né? Porque é um cliffhanger incrível, você quer saber o que vai acontecer e nunca mais vai saber. O roteiro, inclusive, do que seria o Half-Life 3 está na internet, está disponível. O roteirista viu que nunca mais ia sair o jogo, então deixou disponível na internet. Eu não li, mas espero que um dia algum fã pegue esse roteiro e crie um jogo em cima disso. Talvez seja o caminho, né? Bom, vocês viram que a lista é grande e a gente vai ter que voltar, vai ter que dividir esse vídeo aqui. Quais são os melhores jogos de todos os tempos, na minha humilde opinião. É isso daí, meus queridos. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram e beijo no coração.